pessoal, vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. Aqui é o Fernando e hoje nós vamos falar sobre o santo chamado São Gaspar de Búfalo, um santo que nasceu na cidade de Roma. Ele é um pouco antigo, eu peguei a data aqui dele. Ele nasceu dia 6 de janeiro de 1786 e ele teve um apostolado maravilhoso, porque quando nós vamos ler a vida desse santo, ele é conhecido como o Anjo da Paz. Por quê? Eu anotei bastante coisa aqui, porque são coisas importantes da vida dele que eu não queria deixar passar. Então, ele foi um homem que teve muito contato com os papas. Os papas pediam ajuda para São Gaspar de Búfalo. Por quê? Porque ele tinha uma pregação muito caridosa, mas muito forte. Então as pessoas ouviam as pregações de São Gaspar e eram tocadas pelas pregações dele, eram tocadas por aquilo que ele passava do Evangelho. E olha que bonito, que o Papa Leão XII, um Papa muito profundo, recorreu a São Gaspar para combater uma heresia na época. Então quando começou a surgir uma dificuldade ali na igreja com o povo, o Papa chegava em São Gaspar e falava: pregue, anuncie, defenda a nossa fé. Olha a força que esse homem tinha na sua pregação, a força que ele tinha na sua eloquência. Um jovem que dedicou sua vida a Deus. Outro detalhe que era muito forte foi o que o Papa João XXIII, São João XXIII, falou sobre São Gaspar. Olha o que ele disse. Ele é a glória toda resplandecente do clero romano, verdadeiro e maior apóstolo da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus no mundo. Ele foi a glória do clero, porque ele foi um padre que mostrou a dignidade do padre. Ele foi um padre que mostrou como que o sacerdote deve viver. E ele elevava essa vocação. E detalhe, ele propagava a devoção ao Santíssimo Sangue de Jesus, ao preciosíssimo sangue. Porque muitas vezes a gente só fica no corpo de Cristo, né? Hoje nós comemoramos, ontem nós comemoramos o dia de Corpus Christi, o corpo de Cristo. Mas também nós temos que ter a devoção e a adoração ao sangue de Cristo, né? Então São Gaspar propagou o preciosíssimo sangue de Cristo. Ele foi um dos homens que mais propagou na época, né? E o interessante é que ele é da época de Napoleão. Ele foi preso 2 vezes naquela época por não jurar fidelidade a Napoleão. Napoleão foi aquele homem que conquistou diversas terras, né? Mas ele tinha uma coisa que era consciente. Uma vez chegaram para Napoleão e falaram assim: Napoleão, por que você não funda uma igreja? Ele falou: uma não quero e outra não posso. Aí o rapaz falou: mas como não pode? O senhor pode tudo, conquistou terras, tantas outras coisas. Ele falou: para fundar uma igreja você tem que morrer numa cruz. Isso eu não quero. E o que eu não posso é que eu tenho que ressuscitar no 3º dia. Isso eu não consigo. Então, São Gaspar de Búfalo, ele foi um homem que foi preso 2 vezes porque ele não queria negociar sua fé e prestar culto a outro homem, a um imperador, a um soberano na época. Porque a única pessoa que ele prestava adoração era Deus. E outra coisa, né? Gaspar ele recebeu de Pio VI o dever de se dedicar às missões populares para a restauração religiosa e moral do Estado Pontifício. Então ele foi encontrar o povo. Ele organizava as missões que ia de encontro ao povo. Ele organizava que os homens iam falar, que os sacerdotes iriam pregar, como as pessoas estavam vivendo. Então ele foi um grande sacerdote que fez uma grande, vamos dizer assim, missão para levar a dignidade do clero, para mostrar que o clero é bom. Né? Que muitas vezes a igreja é tão atacada, muitas vezes aparece um erro de um padre, 1 a cada milhões já sai na mídia, mas ninguém lembra de falar do sacerdote que dorme na rua, como o padre Jean Pietro da Missão Belém. Ninguém fala de quantos sacerdotes que cuidam de casas de aidético. Ninguém fala que a igreja cuida de não sei quantos países. Isso ninguém fala dos padres que dão a vida, que dorme pouco, que come pouco para cuidar do seu povo. Padres, né, com um exemplo como o nosso padre Edson, que tem um monte aí de questões até mesmo de saúde, mas ele se dedica, ele se cuida. Um padre que dá a vida pela sua paróquia, pelo seu povo. Isso pouca gente fala, né? Mas aparece 1 a cada 1 milhão, aí já é notícia. Então São Gaspar de Búfalo foi esse homem que mostrou a grandiosidade do padre, como o nosso pároco aqui, o padre Edson, que vem fazendo um trabalho de pastoreio belíssimo, cuidando da igreja, das comunidades e de toda
pastoral que nós temos, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. E ele chegou a falecer no dia 28 de 2 de 1837 e foi canonizado por Pio XII em 1954. O bonito é que quando ele morreu, né, ele faleceu, ele foi ao encontro de Deus, e um contemporâneo da sua época falou que naquela noite que ele faleceu, ele viu São Gaspar subindo aos céus com a sua vida. Ele cumpre o que dizia Santa Teresinha: eu não morro, eu entro para a vida. Essa vida que nós temos aqui na terra é passageira, é peregrina. Nós vivemos para a vida eterna. Então São Gaspar de Búfalo foi esse sacerdote que dedicou sua vida para propagar a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, para mostrar a grandeza do clero, para cuidar do povo, para defender a fé e assim falar como Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que São Gaspar de Búfalo, esse homem extraordinário, esse sacerdote que fez da sua vida verdadeiramente um caminho para o céu, possa interceder por nós. Então, São Gaspar de Búfalo, rogai por nós e salve Maria. Pode parar, mamãe. Foi? Tá gravando. Hoje quem tá segurando o pedestal é minha mãe. Douglas, é minha mãe que tá segurando o celular.